Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Lei esta que está relacionada aí ao combate à violência contra a mulher. E a nossa convidada de hoje será a coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, a Kelly Kamikawashi. Não saia daí, o Cidadania já está no ar. Como dissemos na abertura do programa, hoje vamos falar sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. E antes de iniciarmos nosso bate-papo com a Kelly Kamikawashi, ela que é a coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, eu gostaria de passar uma informação para você que nos assiste. O processo de criação da Lei Maria da Penha exigiu tempo e luta do movimento de mulheres no país. Até a década de 80, não havia instrumentos jurídicos de proteção contra a violência contra as mulheres no Brasil. Isso começou a mudar na década de 70, graças a um forte movimento de grupos de mulheres que tomaram as ruas com o slogan "Quem ama não mata", denunciando a violência sofrida por elas quando os primeiros passos começaram a ser dados. Passos esses importantes para chegarmos até essa lei que defende as mulheres. Kelly, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente hoje para esse bate-papo sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Eu agradeço muito a sua participação no programa. Olá, Danilo, eu agradeço também o convite. É importante a gente estar não só nesse momento, né, que agora em agosto, é comemorado o Agosto Lilás, até para a sensibilização da sociedade, né, como um todo, da importância de proteger a saúde física e mental das mulheres, né? Foi preciso que uma mulher sofresse inúmeras violências e de todos os tipos, ser quase morta, para que o Brasil pudesse ter uma lei que garantisse o mínimo de segurança para as mulheres do nosso país, que foi a Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2006, né? E em agosto de 2016, a Secretaria de Políticas Públicas, né, instituiu o Agosto Lilás para a gente ter essa sensibilização, pelo menos em um mês específico, ser falado de uma forma mais ampla sobre a violência contra a mulher, né? Mas é um tipo de situação que a gente tem que fazer um enfrentamento todo ano, e inclusive dentro das escolas, desde a tenra idade das crianças, até para que não ocorra essa situação de violência na idade adulta, né? Bem, só para que o pessoal que está em casa possa ficar bem informado, eu tenho dado aqui, ó, a lei foi promulgada no dia 7 de agosto de 2006. É a Lei 11.340/2006, certo? Exatamente, né? Esse mês a gente completou 15 anos de Lei Maria da Penha, que é um instrumento extremamente importante de prevenção e combate à violência contra a mulher. Inclusive, é bom deixar claro que a Lei Maria da Penha, o intuito dela nunca foi punir os homens, mas no caso é proteger as mulheres. E seria até interessante se fosse feito alguns adendos, né, dentro da lei do Código Civil Brasileiro, para que melhorasse essa lei. A nossa sociedade vai mudando e a lei também precisa ser mudada, precisa ser modernizada, né? Existem alguns pontos que a gente sabe que, mesmo sendo uma lei extremamente importante para as mulheres, ela ainda precisa de algumas adequações. Com certeza. O Kelly, eu gostaria que você falasse para a gente, por gentileza, você que tem um conhecimento especial em relação a essa lei, como é que ela surgiu? Conta um pouquinho para a gente da história da Maria da Penha, que, né, como você disse, é uma mulher na vida real, não é apenas uma lei que homenageia uma pessoa. Realmente a Maria da Penha
existe, né? É uma pessoa que ela contribuiu aí, e muito para que essa lei surgisse. Exatamente. A Maria da Penha foi uma mulher de carne e osso, né? Ela era casada com um estrangeiro e ele dava aulas aqui no Brasil, em universidade pública, e ele ofereceu todo tipo de violência contra ela, seja física, psicológica. Ela já levou tiro, né, de arma de fogo, já foi até, sofreu um choque elétrico, né? E isso causou bastante prejuízos físicos e psicológicos para ela. Ela teve que necessariamente acessar órgãos internacionais de direitos humanos para que o Brasil se responsabilizasse e assumisse o compromisso de proteger os direitos humanos básicos, né, da mulher, que na verdade já deveriam estar sendo cumpridos há muito tempo, né? Bem, como a gente viu, né, no texto que eu li no início do programa, antigamente não existia nada, né, que protegesse as mulheres, né, e foi através desse movimento, dessa luta, que isso começou a despertar a atenção da sociedade. Exatamente, né? Foi preciso que mulheres se esforçassem para que nós, mulheres, hoje em dia, tivéssemos alguns direitos garantidos, como o direito ao trabalho, direito ao voto, direito de ir e vir, né? Direito de escolher casar ou não casar, permanecer em um casamento ou não. Então, foram preciso mulheres muito fortes anteriormente, que algumas até entregaram sua vida em prol a nós hoje, né? Então, é algo que a gente tem que estar sempre ressaltando. Foram essas mulheres extremamente lutadoras e fortes que possibilitaram que a gente tivesse o mínimo de direitos. Precisamos avançar muito ainda. Temos muito a conquistar, estamos perdendo alguns direitos. Como diria uma escritora, Simone de Beauvoir, só é necessário que hajam alguns retrocessos políticos, econômicos ou religiosos para que os nossos direitos enquanto mulheres sejam questionados, né? Então, quando tem alguma crise, os primeiros direitos a serem retirados são das mulheres. Inclusive, é algo assim que a gente está identificando no Afeganistão, com a ascensão do Talibã ao poder, né? Então, os direitos das mulheres, consequentemente, vão ser retirados aquilo que elas já estavam conquistando há 20 anos atrás, né? A gente sabe que tem toda uma historicidade por trás disso, mas o Talibã tem um histórico de seguir uma lei, a Sharia, e as mulheres são extremamente subalternizadas, né? Então, a gente vai ver um retrocesso aí para essas mulheres. Kelly, eu gostaria, por gentileza, que as pessoas, às vezes, com certeza já ouviram falar na Lei Maria da Penha, que é famosa, claro, mas não sabem os principais tópicos ou o conteúdo dela. Eu gostaria que você colocasse para a gente, por favor, quais são os principais tópicos, porque quando se fala em violência contra a mulher, o que vem na cabeça é, por exemplo, o marido deu uma surra na mulher ou na ex-esposa, ou matou ela, ou agrediu a pauladas, enfim. O que essa lei prevê? O que é considerado violência contra a mulher de acordo com a lei? Gostaria que você explicasse isso de forma bem detalhada para a gente, por favor. Danilo, a gente, infelizmente, muitas mulheres só acreditam que estão sofrendo violência a partir do momento que sofrem uma violência física. Mas, para se chegar à violência física, você identifica que muitas vezes a mulher já passou pela violência psicológica, que é o xingamento, são as ameaças, algumas ameaças veladas, né? Do tipo olhar feio para a mulher, não gostar da roupa que ela está utilizando, do corte de cabelo dela, da cor do cabelo dela, né? Então, isso já inicia, uma violência psicológica. As mulheres não conseguem identificar. Para elas, a violência está só no fato dela sofrer uma violência física. Mas a violência física possivelmente, provavelmente, né, a última instância da situação de violência, que é uma situação mais grave. Então, a gente tem a violência psicológica,
Nós temos a violência moral, que é o sentido de injuriar a mulher, difamar, né? Dizer colocar alguns adjetivos negativos se referindo à mulher. Isso é uma violência moral, também está previsto na Lei Maria da Penha. Nós temos a violência patrimonial, que é quando o marido, por exemplo, se apossa de um documento da mulher, se apossa de um bem móvel ou imóvel dela, né? Documento, celular, dinheiro, cartão, isso é uma violência patrimonial, tá? E temos a violência sexual. Algumas mulheres ainda acreditam que, por elas estarem casadas, né, elas têm a obrigação de ter o ato sexual com o companheiro. E não é dessa forma. O ato sexual tem que ser consentido, mesmo que sejam um casal, que estejam juntos, sejam por união estável ou um casamento religioso no civil. Então é uma questão assim, que muitas mulheres não conseguem identificar ainda. Exatamente porque essa educação, desde a tenra-idade, não foi devidamente oferecida para as nossas meninas. Então é um tipo de situação que as mulheres dificilmente conseguem identificar. Quando é injúria, quando é violência patrimonial, quando é violência, a violência moral, violência patrimonial, a violência sexual e a psicológica. As mulheres acreditam que é só violência física, e não é. São todas essas violências, elas estão previstas na Lei Maria da Penha, e cabe sim o direito a elas de realizar boletim de ocorrência e inclusive solicitar medida protetiva se ela identificar que ela está em risco de morte. Pode solicitar para ela, para os filhos, para todos os dependentes dentro daquele núcleo familiar, pais, tios, avós que estiverem residindo junto com ela, tem direito também a essa medida protetiva. E é importante destacar que muitas mulheres também dizem o seguinte, tem esse tipo de discurso, mas a lei não vai funcionar. A lei não vai funcionar se você não ir atrás dos seus direitos, isso é fato. Para algo funcionar, a gente tem que dar o primeiro passo. E quando tem a medida protetiva, se o agressor, a agressora descumprir a medida protetiva, tem que ligar assim, no 190, na Polícia Militar, e solicitar policiais lá para que seja preso em flagrante, né? E a gente sabe também que a violência não vem só do companheiro, vem de uma companheira. Nós atendemos mulheres lésbicas, mulheres transexuais. Então pode vir de um companheiro, de uma companheira, irmão, irmã, pai, mãe, vizinho, pode ser de qualquer núcleo familiar, de qualquer laço consanguíneo ou de afetividade. Tá ok. O Kelly, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso bate-papo, pode ser? Tudo bem. Você está assistindo pela TV Unifev de Votuporanga, o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Nossa convidada é a Kelly Kamikawashi, ela é coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre dados estatísticos aqui de Votuporanga. Não saia daí, o intervalo é bem rápido. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Nossa convidada, Kelly Kamikawashi, ela que é coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Bem, no primeiro bloco, né, Kelly, a gente falou sobre a lei de modo geral, o que vem ser essa lei. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai estar passando aí para o pessoal que nos assiste alguns dados estatísticos em relação à violência contra a mulher que acontece aqui em Votuporanga. Mas antes da gente passar esses dados, falar sobre a parte numérica desses casos, Kelly, eu gostaria que você fizesse para a gente, por favor, um perfil geral aí dessas mulheres que sofrem violência. Se são, na maioria, as casadas, a idade média, se isso realmente, como a gente disse no bloco anterior, se confirma que a maioria dos casos está dentro de casa. Eu gostaria que você fizesse aí um raio-x dessa situação, por favor. Bom, pelo menos aqui no município de Votuporanga, a gente observou que
Com o início da pandemia, principalmente, a gente notou uma diminuição nas denúncias de violência, mas a gente sabe que é uma impressão errada, porque as mulheres não tiveram tanto acesso, principalmente no início da pandemia, aos serviços de denúncia. E a questão das denúncias online, elas começaram a ser adaptadas posteriormente, porque é uma situação nova, né, para a nossa sociedade. E o que foi observado, por exemplo, que o Disque 180, que é muito acessado pelas mulheres que sofrem violência, inclusive é sigiloso, né? Quem quiser fazer a denúncia pelo 180 não precisa se identificar. Que eles receberam no primeiro semestre de 2021 a grande maioria das suas denúncias de violência física. Foi o que a gente identificou aqui também no município de Votuporanga. Pelo menos aí uns 41% aproximadamente do tipo de denúncia que nós recebemos foram de violência física. Até mesmo para a gente entender esse contexto de pandemia, porque muitas pessoas passaram a conviver mais tempo juntas, tanto as mulheres com seus companheiros, crianças, avós, né? E todo aquele núcleo familiar tiveram que ter uma convivência muito maior por um tempo maior, né? Então dificultou essa denúncia por parte das mulheres. A denúncia diminuiu, mas infelizmente os feminicídios, que são aqueles casos de que as mulheres são mortas por serem mulheres, aumentaram muito. É uma situação assim que é estarrecedora, né? Mulheres serem mortas por serem mulheres. Por isso que a gente sempre diz a questão da educação. E a gente verifica também que depois da violência física, nós temos muito a violência psicológica. Então, as mulheres sofrem muita violência psicológica, ameaças de morte, ameaças de levar o filho embora ou de matar esses filhos também, de ameaça às famílias. Então, muitas mulheres também têm receio, porque existem algumas questões que, até mesmo no ambiente de trabalho delas, esses ex-companheiros que praticam ameaça, eles comparecem nesses locais, causam constrangimento e muitas vezes os empregadores dessas mulheres não conseguem ter a sensibilidade de entender pela situação que a mulher está passando e acabam demitindo essas mulheres para não, de repente, não manchar a imagem da empresa, da loja. O que é extremamente complexo, que a gente precisa sensibilizar na sociedade, que isso é uma questão que é estrutural, que a gente precisa modificar. A gente precisa apoiar essas mulheres para que elas tenham essa independência financeira delas e consigam também sair da situação de violência. A gente tem alguns dados até altos aqui em Votuporanga de tentativas de suicídio. É até estranho a gente falar isso, porque nossa, mas tentativa de suicídio sendo atendido no CRAM, a gente atende conforme a gente for fazer a triagem, a gente identificar que ela tentou o suicídio por conta de ter sofrido violência, né? Então, assim, atualmente no CRAM a gente não atende só mulheres que sofreram violência doméstica, mas mulheres que sofreram violência de gênero também são atendidas aqui na unidade, para esse fortalecimento dela, para que ela conheça os seus direitos, ela tem acesso às informações que vão possibilitar que ela saia dessa situação de violência. A gente sabe que não é fácil, porque tem os ciclos da violência, né? Que são aquelas que a mulher ela tá naquela fase de amor, de lua de mel, que a gente costuma dizer, que o companheiro ou a companheira promete muitas coisas, que vamos ser felizes para sempre, tá tudo bem, eu vou estar sempre com você, vou sempre te apoiar. Aí depois vem a violência psicológica, né? Porque você é feia, você não vai conseguir ninguém melhor que eu, porque esse seu cabelo está horrível, você não vai sair com essa roupa, você não vai trabalhar. E depois disso vem a violência física em si e possivelmente, em alguns casos mais graves, o feminicídio, né? E quando a mulher está presa nesse relacionamento, ela passa por esse ciclo de violência, o homem, após a violência física, ele vai para o estágio da lua de mel de novo. Olha, nunca mais vou fazer isso, me perdoa, eu vou mudar, e vai ser sempre esse ciclo. E sempre então, faz, é uma né? coisa que a gente trabalha muito aqui para que a mulher compreenda isso.
E o que você teria para nos passar, para deixar as pessoas que nos assistem com essa noção em relação aos casos, esse perfil que você colocou para a gente, em relação a números estatísticos, por favor? Ah, sim. Então, eu estava falando, né, a média de 41% das mulheres são as que sofrem violência física. Esse ano a gente está com esse número altíssimo. E um pouco mais abaixo, um pouco menos, violência psicológica. E aí a gente tem as outras violências, né, que são a proporção de 6,5%, 6,7%, que é violência moral, patrimonial, né? Mas em maior quantidade a violência física e posteriormente a violência psicológica. E a gente identifica também que anteriormente as mulheres que mais realizavam a denúncia eram mulheres de mais baixa renda, não porque elas têm essa consciência, mas é porque por conta de toda a situação de violação de direitos, chega um momento que ela não dá mais conta. E as mulheres de um poder aquisitivo maior, acesso à educação maior, tinham essa dificuldade de realizar a denúncia para não, digamos assim, entre aspas, manchar o nome da família, né? Hoje em dia a gente vê que está tendo uma modificação nesse pensamento das mulheres que estão realizando boletins de ocorrência e que estão acessando unidades de atendimentos específicos para as mulheres. Outro dado que a gente identificou também, que muitas as mulheres que acessam o CRAM têm entre 35 e 45 anos, né? Então é uma situação que a gente vê que são mulheres jovens que estão sofrendo violência. Infelizmente, né, quando se fala de violência, né, contra a mulher ou qualquer outra pessoa, seja ela qual tipo for, né, a violência, por menor que seja, né, esses dados numéricos, esses dados estatísticos, ela já é muito alta, né, Kelly? Porque a violência é algo, seja ela qual tipo for, igual eu disse, ela não é boa, né? Ela não é bem-vinda em situação nenhuma. É uma situação que qualquer que seja a violência, né? Seja contra a criança, a mulher, o homem, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, é algo que é extremamente prejudicial para a sociedade, porque ela causa impacto em toda a família, em toda a sociedade. Isso aí acaba prejudicando o desenvolvimento de crianças, porque muitas vezes elas vão reproduzir aquela violência, ou vão ser vítimas de violência, ou vão ser agressores, ou vão ser pessoas violentas. E isso é uma reprodução que, infelizmente, ainda persiste na nossa sociedade. É uma questão que a gente precisa urgentemente trabalhar, a gente precisa urgentemente restabelecer a questão dos direitos humanos de uma forma geral, porque a nossa sociedade está se tornando violenta. Então, vai aumentar a violência em todos os campos, né? Contra todas as pessoas. O Kelly, um dado interessante que você falasse para a gente, se você tiver aí, por gentileza. Aqui em Votuporanga tem muitos casos de violência contra adolescentes, por exemplo, que acabam aí, do fruto dessa violência, acabam engravidando ou não? Olha, esses dados em específico eu não vou conseguir te passar, Danilo, porque normalmente, como a gente tem um recorte aqui de atendimento no município, nós atendemos mulheres entre 18 e 59 anos. Aí crianças e adolescentes e pessoas idosas são atendidas no CREAS, né? Mas de modo geral a gente sabe que acontece muito, né? Isso, mas pelas características que a gente identifica, pela demanda que a gente identifica das mulheres que atendemos, muitas crianças acabam sofrendo também aquela violência juntamente com a mãe, porque isso impacta diretamente. E muitas crianças, além das mulheres, precisam passar por acompanhamento psicológico para tentar superar essa situação de violência, porque muitas entram em estado de depressão, algumas até começam a ter psicose, surtos, por conta do medo que tem da pessoa que está praticando a violência, né? E acabam carregando essas questões da saúde mental, algumas vezes para toda a vida. Inclusive a gente tem visto casos aí, né, que são noticiados, né, pela imprensa,
né, de crianças pequenas que têm visto aí o pai matar a mãe, né? Tem visto o pai bater na mãe, enfim. Isso, como você disse, causa aí todo um trauma psicológico pro resto da vida das crianças, né? Isso afeta, né? Afeta diretamente essas crianças e adolescentes. E então isso vai se resumir em rebeldia, em agressividade, em violência, em marginalidade no sentido assim deles ficarem à margem da sociedade, né? E ter assim como caminho locais insalubres, até mesmo para trabalho, porque não tem a condição de compreender que aquilo é prejudicial, até mesmo em relação à saúde, seja física ou mental, e acabam reproduzindo na idade adulta. Se estiverem em um relacionamento, acabam reproduzindo essa submissão ou essa agressividade. E aí, quando os pais estão idosos, existe uma dificuldade muito grande dessas pessoas que eram crianças e viram a violência dentro de casa, assumir os cuidados com os pais, porque acabam rompendo vínculos afetivos e isso atrapalha toda aquela questão de afetividade dentro do núcleo familiar também. Sim, tá ok. Kelly, estamos chegando ao final do programa, a gente teria muito mais coisa para conversarmos com você, mas infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. E para encerrarmos, eu gostaria, por gentileza, de você falar, né, que eu acho que é muito importante, né, a gente está aí incentivando as mulheres a denunciarem e de que forma elas podem denunciar ou procurar vocês, por favor. Elas podem fazer a denúncia, né? Quando não querem se identificar, seja um vizinho, uma amiga, alguma coisa assim, pode discar no 180 que é anônimo, pode fazer a denúncia anônima, a mulher também. Quando for uma situação extremamente grave, que ela está sofrendo a violência naquele exato momento, tem que discar no 190, que é para a polícia ir imediatamente. Quando for crianças, meninas que estiverem sofrendo violência, procure o conselho tutelar. E se for a própria mulher que quer denunciar, procura a Delegacia de Defesa da Mulher para fazer essa denúncia, ou 180, ou pode procurar diretamente a nossa unidade, né? Que fica na Rua São Paulo 2959, ou liga antecipadamente para agendar um atendimento pelo 3423-5367, que nós vamos atender, oferecer todas as orientações e informações necessárias, e se ela desejar, a gente faz o acompanhamento para realizar os atendimentos, identificar a demanda que ela tem para a gente encaminhar para os órgãos competentes, até para contribuir para o rompimento dessa situação de violência. Tá certo. Kelly, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Já fica aqui um convite para uma próxima oportunidade. Um abraço a todos aí, a sua equipe, por esse brilhante trabalho que vocês realizam. Muito obrigado. Eu agradeço vocês pelo convite e vamos juntos lutar pelos direitos das mulheres. É isso aí. Valeu. Você assistiu pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania, que hoje falou sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha. Nós conversamos com a Kelly Kamikawashi, ela que é coordenadora do CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Para você que esteve com a gente, obrigado pela sua companhia e até a semana que vem com mais um tema do seu interesse. Obrigado e até lá.